Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do GrifoCast e hoje com esse engenheiro que também é nordestino, certo? É referência na área lá em Maceió, em Alagoas, né? E tô aqui com o Felipe Soares da Z Construções, meu amigo. É um prazer estar aqui com você. Prazer Sei que é todo meu irmão. É da área também, pô, nordestino e... Vai dominar o mundo, velho. É isso aí. E aí eu quero entender como é que você começou, velho, contar a história. Quem é Felipe? O que é que a gente pode trazer aqui? Vai ter muita coisa pra você que é de engenharia aprender. E quem é Felipe? Como é que você entrou aí na engenharia, meu amigo? Rapaz, é porque é o seguinte, eu sou do interiorzão, né? Minha cidade tem hoje 17 mil habitantes e eu só achava que sabia muito matemática e física na época. Então tinha duas opções, ou trabalhar no comércio ou virar professor de matemática, que é o que o pessoal trabalha na educação no interior, só tem prefeitura e usina. E o canto que eu mais me identificava era a engenharia. E foi naquela época, né? Formei em 2009, precisa de engenheiros, não sei o que. Eu digo, pô, que dá dinheiro é engenharia, né? A gente achava que a época de ouro da engenharia... Queria engenheiro se formar, queria logo comprar uma Hilux e voltar da rua. Só que eu entrei na faculdade na época de ouro. Quando eu tava saindo, a época tava assim, ó. Exatamente. Um ciclo de 4 anos. É uma coisa que eu aprendi, cara. E a cada 4 anos a engenharia, ela dá uma volta. E se o cara não estiver preparado, a pessoa se ferra, assim, literalmente, financeiramente. Pegando esse gancho aí, Filipão, eu quando abri empresa, mesma época, etc., eu abri em 2016, né? E na maior crise de engenharia do país. A minha também, 2016, no mesmo ano a gente abriu. Tá vendo? E aí, assim, a gente, pô, pegou muita gente boa no mercado, então enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então isso aí foi uma coisa muito boa pra mim. E eu ficava com um negócio na cabeça, eu falo, velho, 80% das empresas quebram antes de 5 anos. E aí passava um ano e eu, velho, por que quebra? 2 anos, 3 anos? Eu, velho, então não é possível que eu sou tão diferente assim, porque existe essa métrica. E aí com 5 anos eu entendi o porquê. Porque com 5 anos é um tempo mínimo de você passar por um alto e baixo e ter uma crise. E veio justamente a pandemia. E aí na crise, você vai ver quem é que está preparado e quem é quem está descalço na hora de passar por uma dificuldade dessa. E aí que vai a capacidade do cara. E não entenda mal, tá, pessoal? Mas de vez em quando é importante ter uma crise no mercado, porque você pega aqui a tábua do jogo e balança. Quem tá em pé firme fica, quem não tá sai. Isso seleciona o mercado. É tanto bom pro cliente final como bom pra gente que consegue se posicionar melhor, porque quem resiste cobra mais caro. Não, e outra coisa, o quanto você evolui numa crise. Poxa, caralho. O melhor aprendizado da gente é na hora do deserto. Então, é bíblico, né? Exatamente. Jesus andou no deserto pra passar pela crise. Isso daí tem uma diferença enorme. Mas voltando aí pra sua história. Então, vamos lá. Eu entrei na engenharia, só que, cara, eu confesso a você que muito frustrado, né? Eu perdi meio mundo de cadeira, eu não me sentia preparado para aquilo e... até pela base que eu tive escolar, quando chegou na faculdade, cara, é muita teoria. Eu não imaginava que engenharia ia ser só teoria. Eu me senti, pô, tô no lugar errado. Até que eu tive a minha primeira obra. Aí realmente bateu aquele negócio da engenharia. Eu cheguei na obra de 28 milhões, terraplanagem do zero. Ainda como estagiário, eu fiquei como responsável da obra. Eu tomava conta de 600 funcionários. E, cara, eu me transformei ali dentro. Então, eu não me preocupava, não entenda mal, eu não me preocupava muito mais com o negócio de faculdade, com nota, não. Eu me preocupava em tentar juntar o que eu aprendia lá com a prática. Porque só teoria não ia trazer o resultado. E, cara, assim... acho que foi a maior escola da engenharia, foi aprender na obra, lidar com pessoas, a gerir conflitos, a entender das necessidades da obra e a entender que nem a engenharia é perfeita. A gente tem que achar a perfeição do que a gente tem. Perfeito. E você vê que, na verdade, se repete, comigo foi praticamente a mesma coisa, né? E eu sempre digo, velho, um estagiário de engenharia que participou de uma obra grande, esse cara tá preparado para qualquer negócio que vai aparecer na frente dele. Porque desde cedo, aí o cara pergunta, pô, por que os engenheiros são grandes tomadores de emprego dos administradores? Eu falei, é simples. Desde novo, o cara aprende a gerir gente, se relacionar com vários tipos de classe social, a saber dar prioridade nas atividades. Então, às vezes você tem 100 atividades durante o dia para você fazer, você vai conseguir fazer 10, você tem que saber dar prioridade. Isso aí é só um gestor com não sei quantos anos de carreira que passa a ter no dia a dia. O estagiário de engenharia já aprende. A lidar com pessoas, a gerir... Tem coisa pior do que programação de concreto. Meu amigo, você tem que prestar, você tem que ter uma equipe de forma, que essa equipe tem que terminar no tempo certo. Uma equipe de armação, essa equipe tem que terminar no tempo certo. A equipe da bomba, que vai ter que lançar o concreto, vai ter que estar lá no dia que você precisar. A concreteira vai ter que ter o concreto no dia que você precisar. Gerenciar o atraso dela. O atraso dela. E tudo isso tem que dar certo. Você tem 2 horas pra jogar o concreto, senão... Olha, é madeira, velho.
E você tem que pedir a quantidade certa, porque não pode faltar e não pode sobrar para não perder. Senão arranca a sua cabeça fora. Então o estagiário que trabalhou em concreto, meu amigo, o cara fez qualquer coisa na vida. Né? E é impressionante. Isso é gestão de equipe, gestão de pessoas, e o cara novo com, às vezes, 17 anos de idade. Eu entrei na faculdade com 16. Eu entrei com 18, 17, eu entrei com 17. E aí, desde novo, eu tô na engenharia e trabalhando com 1.000 pessoas ao mesmo tempo dentro de obra, e isso aí leva o cara para um outro patamar. Cara, e aí é muito importante a gente falar isso, porque eu me formei na faculdade me sentindo o cara, né? Porra, tava com a empresa, o cara que era meu chefe supervisor, abriu a empresa dele e fez, você agora vai ser o gerente de obras da minha empresa. Pô, meu irmão recém-formado, já tô com esse patamar, ponte, pavimentação. Então, assim, eu cheguei na FAC lá com o peito estufado, salário desse tamanho, mas me sentindo... Só que o negócio não era o salário. O Átila, ele era um cara que ele sabia gerenciar a pessoa. Eu aprendi muito. Sempre tem um mentor, alguém que lhe ajude, né? Com certeza. O Átila, ele era o cara que ele conseguia. Eu tô aqui de azul, eu ia sentar com ele na mesa dele. Olha, não pode tal, porque eu tô de azul. Eu saía dizendo, eu tô de preto. Eu dizia que estava errado. Ele conseguia entrar na minha mente, ele me fazia trabalhar dia de sábado e domingo, feliz da vida, sem ganhar hora extra. Mas assim, ele entrava. Então, ele me pagava, pra você ter noção, o primeiro salário de engenheiro era 2.000, mas eu ganhava 5% do lucro que eu levava pra empresa. Então, irmão, o salário era gigante, porque ele queria me prender não por um valor fixo de compromisso, ele queria me prender pelo resultado. Então, foi uma coisa que, cara, esse cara, ele é ninja. E o quanto você aprendeu e se desenvolveu, né, com um mentor desse. Acho que todo mundo tem líderes na vida que você vai pegando a melhor coisa dele e adaptando e formando o seu jeito, o seu caráter, a sua forma única de trabalhar. E você ter líderes diferentes vai agregando muito. E um cara que esteja disposto a te ajudar, né? Porque às vezes, enquanto isso, você falou aí, eu lembrei de mim. Eu ia me formar com 21 anos de idade e já estava contratado numa construtora como engenheiro. Faltava 6 meses, faltava 6 matérias. E aí teve a oportunidade de eu entrar em uma multinacional, era a maior empresa do Brasil na época, como estagiário. Quando eu cheguei para ser entrevistado, o cara falou, Daniel, beleza, você é o cara, tem 21 anos de idade. Mas tá no último período. Você é o cara que tem experiência em obra, é um cara de produção, eu tô precisando, mas tem um problema. Em 6 meses eu nem te conheço. E aí eu ganhava R$1.000 na época como estagiário, que eu dobrava. E eu falei, velho, quanto tempo você precisa para você me conhecer? Ele, pelo menos 1 ano e meio. E isso, eu vim de uma família que tinha condições na Bahia, mas meu pai quebrou quando eu tinha 15 anos, então eu vivi o outro lado da moeda e precisava de ajudar em casa. E aí, com isso, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que foi largar um salário de R$10.000, já contratado no final do ano, minha família já esperando isso daí para ajudar em casa, atrasar minha faculdade, pegar duas, tipo curso de inglês, terça e quinta aí para faculdade, trabalhar 14 horas por dia, de domingo a domingo, e para ganhar R$1.400 nessa outra empresa. E aí, às vezes, quando a gente está passando por isso, isso acontece com todo mundo, as pessoas que estão mais perto de você, elas não entendem. Então, você tem que saber se blindar também de uma pessoa que não está dentro de sua visão ali. Porque meu pai falou que eu era maluco, minha mãe falou que eu era louco, os familiares falaram que estavam sugando meu sangue. E o pior de tudo, quando chegou ao final do processo, quando eu fui me formar e ser efetivado, eu achava que ia ser presidente da empresa. Óbvio. Quando eu fui me formar, Lava Jato. E a empresa estava no epicentro disso. Já sei. E aí não contrata mais ninguém. Aí eu falei, pronto. E aí os dedos foram apontados. Velho, eu te falei, etc. Tá vendo aí? Você podia estar em outro patamar, parará, parerê. E aí eu falei, velho, se eu for vender coco aqui na praia da Bahia, eu vou vender melhor que esses caras e vou tirar R$1.000 por mês. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer obra. E aí eu me joguei pra... Cara, começar. Muito bom que você falou aqui, porque a gente não sabe quem está assistindo qual é a fase que você está passando. Pode ser que você esteja hoje já na grifa, pode ser que você esteja no momento de processo. Perfeito. E uma coisa que você tem que entender é que você tem que acreditar no seu sentimento, cara. Muitas vezes a gente fica travado pelo medo com a sensação, e se eu for fazer aquilo? Cara, eu sou cristão, acho que Deus coloca no nosso coração muita coisa e a gente tem que bater o pé para fazer a parada acontecer. Com certeza. Então, esse fato aí de você abrir mão do algo é saber tomar decisão difícil, saber ter conversa difícil e acreditar no seu propósito. Agora, óbvio, saber arcar com as consequências de não der do jeito que fui, o que é que eu vou fazer para correr atrás de resolver? Foi uma decisão sua, né? É uma decisão sua. Então, é saber ser responsável pela tomada da decisão e saber responsável pela consequência dela também. Então, é nosso papel. E é por isso que muita gente se diferencia, cara. Porque todo mundo vai procurar o caminho mais fácil. E por que tem poucos empresários no Brasil? E por que a gente ganha tão bem enquanto outros ganham mal? A maioria dos caras que trabalham nas nossas empresas, eles não têm um perfil de ser dono. Não é? Tem mercado para todo mundo. Mas não é o perfil do cara, porque ele não quer ter as batalhas que a gente tem.
Perfeito. E não é fácil, né? Não é fácil. A gente pensa em desistir todo dia. Sempre quando é uma montanha-russa, não é uma linha reta pro sucesso. Então, a montanha-russa, você tem que... O cara, quando entende que é uma montanha-russa, ele fica mais calmo. Porque ele sabe, ó, tô bem, eu já fico ansioso, ó, vai ter alguma coisa que vai me jogar pra baixo. Aí eu tô no fundo do poço, tô ruim, ó, eu sei que vai vir outra coisa. Então, e aí sempre crescendo, né? Nesse alto e baixo. Eu faço uma analogia lá no meu programa, que é o seguinte. Eu pego uma roda gigante, boto metade na água, metade fora. E as empresas, ó, elas estão que o tempo de rampagem, onde ela tem que pegar fôlego, criar patrimônio, ganhar dinheiro, porque uma coisa é certa, meu irmão. Você pode ser o melhor engenheiro, ter a melhor construtora. Quando o Brasil estiver numa crise, você vai ser afetado. E quem sobrevive muitas vezes não é o melhor engenheiro, não é o melhor responsável técnico, é quem tem fôlego, patrimônio, riqueza para poder conseguir passar pelo momento. Então você tem que juntar. Entende isso, parada. Perfeito. Mas, Filipão, quando foi que você mudou a chave de, eu tô trabalhando com esse meu líder que tá aqui me desenvolvendo, eu tô tendo participação aqui, você tá empreendendo, acabando dentro da empresa dele. Quando foi que você mudou a chave e falou, velho, vou me jogar em outro negócio? Como foi isso daí? Na verdade, a chave foi obrigada a virar para mim, né? O que aconteceu, gente? Isso em 2016. O que aconteceu? Não, 2015 para 2016. Na verdade, eu formei em 2015. Foi 2014, final. O que aconteceu aqui, gente? Eu tava na FAC, eu tava no Pronatec e eu tava na Prefeitura Municipal de Cajueiro. Eu tinha 22, 23 anos com salário, meu irmão. Então, assim, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu vou ser bem aberto. Eu nunca fui um cara muito bom financeiramente porque eu vivi muita escassez. Então, cara, pra eu pegar o dinheiro que eu tinha e torrar ele em uma noite, só precisava de um bom motivo. Tô sendo aberto, pessoal. Sou humano. Claro. Então, assim, o que aconteceu? Em 2015... eu pedi demissão da FAC, porque a FAC era uma empresa, onde era uma empresa privada, eu tinha que dar meu sangue para poder ter o resultado. Cara, era muito bom que tinha lá, só que exigia muito de mim. Eu estava coordenando obras no estado inteiro, então eu saía de Maceió para Coruripe, de Coruripe aí eu ia para outra cidade, 120 quilômetros, e aí teve um momento que eu passava mais tempo dirigindo do que fazendo a parte da obra, que era para poder visitar as obras, negociar com a obra pública, tem que estar lá no lugar com o secretário, com o prefeito, enfim. Resumidamente, teve um dia que eu saí para fazer uma concretagem, cochilei no volante, bati o carro, nada grave, mas assim, foi um alerta para dizer, pô, não tá dando mais para mim. Aí o que é que eu fui na minha imaturidade? Vou abrir mão de qual emprego? Abri mão da FAC, que era o que mais me pagava, mas era o que mais exigia, porque os outros eu só trabalhava 2 dias na semana. Então imagina o cara com 23 anos, só trabalhando 2 dias, era caminhar na praia, beleza. Não tinha maturidade, essa foi a grande verdade. E aí aconteceu o mesmo escândalo que atrapalhou você, acabaram com os royalties do Pronatec, a Petrobras que pagava boa parte dos royalties desse programa, e aí o programa foi paralisado. Então a gente se ferrou pelo mesmo motivo. Então foi paralisado, eu saí de 2 empregos em um ano e eu, imagina você estava acostumado com o salário lá em cima, do nada passar para um salário de 4, 5 mil. Digo, fudeu, lascou, deu ruim. Minha mãe também contava, pô, minha família veio da parte baixa, eu tinha a minha grana, eu já estava casado, meu filho tinha nascido e eu dizia, meu Deus, não é possível que vai se repetir o ciclo na minha casa agora da miséria da minha família. Ela trabalhava, a Karina tá aqui, para quem não sabe, trabalhava de manhã e eu ficava com a criança em casa 2 dias, eu digo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? E aí eu deitava me sentindo inútil, um bosta. Eu digo, cara, fui rodar de Uber, peguei e fiz uns cartãozinhos da AZ e saí entregando cartão. Cara, eu aprendi de Uber? De motorista de aplicativo. Nada contra, pessoal, mas não era pra mim. Eu não tirei a habilitação pra trabalhar. Eu tirei o meu CREA pra poder trabalhar. E eu rodando de Uber, e eu fiz o meu cartãozinho, entregava. Cada cliente dizia, no canal era uma oportunidade. Sou engenheiro, não sei o quê. O cara olhava pra mim e já me julgava, velho. Cara, não tô dizendo que tá certo ou errado, mas é o que aconteceu comigo. Claro. Que julgava, eu dizia, não vou mas entregar isso aqui não. Vou arrumar um jeito de conseguir me recolocar no mercado. E, cara, 2016 eu tava quebrado, pois eu fiquei só na prefeitura e dia 2 de outubro foi a eleição. Quem trabalha em prefeitura sabe, né? Você leva um pé na bunda, você não tem seguro-desemprego nem FGTS, você apenas era serviço prestado. Dia 5 eu fui demitido e, cara, foi o desespero. Foi assim, o céu desabou pra mim e eu não tinha o que fazer. Foi daí em diante que eu comecei a rodar de Uber e aí eu comecei a buscar oportunidades. Eu digo, não, agora eu vou sair atrás de obra. Vou entrar em contato com o arquiteto. Vou buscar possibilidades para conseguir me recolocar na Z. E aí eu descobri uma coisa, pessoal, que isso destrava a sua mente. Não adianta ser o melhor engenheiro, não adianta ser o melhor técnico se você não tem obra nenhuma. Ser o melhor orçamentista planeja se você não souber o principal, ter o cliente, cara. Perfeito. E aí eu sabia gerenciar a obra. Eu já tinha pós-graduação, eu já sabia fazer... Cara, modéstia à parte, eu já tinha experiência naquilo. Claro. Porque eu comecei em obra em 2011. Apesar de só ter me formado em 2015, eu comecei de 2011 em obras gigantescas que me deu oportunidade. Resumidamente, eu tive que desaprender obra
desaprender construção e me dedicar ao que eu não sabia que eu tinha que fazer, que era vender meus serviços, buscar cliente. E, cara, meu jogo mudou em 6 meses. Em 6 meses eu ganhei, cara, o que eu não ganharia em um ano, mesmo quando eu tava nas 3 empresas. Foi assim, um negócio de mudança de vida muito rápido. E é aí que vem a capacidade do empreendedor de se jogar com a cara e com a coragem, de não saber onde é que vai chegar. Tenho certeza que se você não planejou chegar em 6 meses onde você chegou, e de você estar ali sagaz e ver, porra, eu preciso disso aqui agora, eu preciso disso aqui, eu preciso ver comercial. Uma das coisas mais difíceis que eu, pelo menos, entendo na engenharia é você pegar um cara que sabe gerir bem uma obra, que é um grande gestor, que é um grande líder e que tem um comercial bom. Você juntar essas 3 coisas, tem gente que diz que é praticamente impossível. Eu converso com vários CEOs, donos de construtora grande, e falam, é impossível. O cara que tem um pouco de cada aqui, ele se sobressai dos demais. Exatamente. Certo? E é o que acontece com a gente, que começou desde cedo tendo que fazer isso daí. Minha primeira obra eu cobrei R$500 para gerenciar. Eu tinha 1.000 na conta, certo? Gastei 1.000 de gasolina e ganhei os R$500 da obra. Fiquei com 500 no bolso. E não tinha o que fazer. E aí, ia visitar, eu lembro que eu ia visitar meu avô, porque toda vez que eu ia visitar meu avô, ele me dava 50. E é verdade, não tinha carro, eu pegava o carro emprestado de meu avô um dia, um carro emprestado de minha tia no outro dia, um carro emprestado do outro, e tinha um dia que eu não ia de ônibus, ou ia dar um jeito de ir pra obra de carona, e fazia obra assim. E o pior problema é quando eu tinha que pegar material na rua, que o cimento e o bloco ia pra onde? Ia pro carro, ia no fundo, depois eu tinha que eu mesmo limpar e devolver o carro. E aí, a gente começou, a gente foi para obra de administração, a gente foi fazendo nossa carreira, mas você vê que independente do lugar, certo? Sou baiano, você é nordestino também, com pessoas do sul, com pessoas de qualquer lugar do mundo. O empreendedor, você pode perguntar para ele, ele vai passar por isso. Vai. Então, ele vai vencer isso daí, certo? Porque ele não vai desistir. E essa é a grande sacada do negócio. Cara, e teve uma coisa que aconteceu, foi até um dos motivos da minha empresa ela ter crescido tanto. Foi uma virada de chave, foi eu entender sobre funis. Cara, que pareça, eu aprendi de forma... Assim, nem tinha esse conhecimento que tem hoje, porque realmente foi uma coisa natural. A minha irmã, ela é arquiteta, né? Então ela estava se formando em arquitetura. E um monte de gente da turma dela tinha perdido na matéria de elétrica. Ela liga para mim, Felipe, ó, tu tem que ajudar a gente, tu consegue pagar uma hora aqui? Na época eu tava rodando de Uber ainda, viu? Porque eu precisava juntar os dois. Resumindo, ela ligou para mim, eu fiz, tá, eu vou aí. Vou botar R$100, aí eu ensino aí esse pessoal a fazer. Além de engenheiro civil, pessoal, eu sou eletrotécnico e sou eletricista predial. Eu sempre gostei de aprender na prática para poder saber se ela tava me enrolando. Era um defeito que eu tinha de querer ser um cara que domina tudo. Queria mexer em tudo. Eu queria mexer em tudo, entendeu? Realmente era um defeito que eu tinha, mas que me ajudou muito. E às vezes, cara, a gente não entende o porquê. Eu acredito que Deus, ele trabalha de uma forma que você nem imagina, porque eu fiz naquele mesmo ano aquele treinamento. Resumindo, o cara me chamou, a Fernanda me chamou, eu fui lá, ensinei a todo mundo passou. Só que existe uma coisa chamada Turma B. Pô, dei 1 hora de aula para 30 pessoas, ganhei 3 pau. Peraí, a turma B me procurou, digo, ó, tá, eu cobro tanto valor. Cheguei lá, ganhei de novo, digo, nossa, que maravilha! Que negócio mais é esse? 3! Então, tipo assim, 2 dias eu digo, meu irmão, isso aqui na obra pra fazer, eu tenho que pegar uma obra de tanto pra tirar 15%, peraí. Eu dei aula pra quem? Arquitetura. Quando os arquitetos precisaram de projeto, quem foi que fez? Você. Quem foi que fez as obras? Você. Isso foi um funil que eu só vim aprender depois. Então, isso fez a empresa crescer. Então, cada oportunidade que você tem de ter um ponto de aquisição de cliente, você tem que aproveitar. Eu trabalho muito com 4 fontes. A primeira é o funil CPF, que é o funil pessoa física. Como assim, Felipe? Meu cliente hoje é alto padrão. Eu jogo tênis, eu tô na academia cara, eu estou me conectando. Se eu quero arrumar uma namorada, eu não vou procurar só no Tinder, eu tenho que descobrir onde é que ela tá pra poder procurá-la, entendeu? Claro. Então, esse é o primeiro funil. Segundo funil, funil de indicação. A gente trabalha funil indicação ativa e o indicação reativa. O reativo é que a gente não tem controle. O cliente gostou do meu trabalho, ele vai lá e manda. Só que aí eu costumo dizer que a gente tem que trazer ele para uma ativação. Você vai hoje pagar um corretor na obra de 1 milhão, dá 50 mil. Você chega pro cliente e diz, ó, cada cliente que você trouxer, a gente vai te dar aqui 3% do valor em manutenção, ou seja, 3% se torna 1,5%, porque eu pago minha mão de obra. Perfeito. Resumindo, você vai pegando fontes. Só para concluir os outros dois é parcerias estratégicas, os arquitetos que trouxeram o serviço para mim, e o marketing digital, que eu, na verdade, hoje eu não uso ele nem tanto para captação. Eu uso ele mais para criação de autoridade e poder cobrar mais caro, para criar o desejo. E, pessoal, a gente vai entrar aqui depois no digital, viu? Que é um fenômeno, tá? Eu tô aqui para aprender, na verdade, com ele. E a gente tá falando de engenharia, de história, empreendedorismo, mas vamos entrar daqui a pouco no digital, eu quero aprender também esse negócio. Filipão, o que você falou aí, velho, me lembrou de um negócio muito bacana. Você fez um funil, você nem sabia o que era funil. Quantas vezes em nossa vida de empreendedor a gente faz o negócio, aí por sagacidade ou por simples estar analisando e fazer, depois você vai
vai ler um livro, aí você olha e aquele negócio tá num livro e você fala, putz, por que eu não li esse livro antes? Velho, e isso já aconteceu diversas vezes comigo. Eu lembro que na época da pandemia, eu tava lendo Arma da Persuasão, né? Bom, que é muito bom. Livro de fechamento, etc. Eu falei, velho, vou tentar fazer esse negócio aqui. E aplicar o cliente parou de pagar. Meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Eu devendo 200 mil em fornecedor. Fui em todos os fornecedores renegociar, joguei tudo pra frente. Consegui, porque tinha uma relação muito boa com eles. Eu falei, velho, preciso fechar a obra pra fazer caixa, porque eu com caixa fico com a cabeça mais tranquila, certo? E aí, apliquei algumas técnicas do pessoal, ó, te dou um desconto aqui, agora você tem que pagar 80% à vista. Fechei 3 obras, o cara pagando 80% à vista. Aí eu fiquei com caixa, falei, porra, agora dá pra respirar e eu pensar o que fazer. Porque era uma situação que eu reuni meus sócios e diretores na época, eu falei, galera, tenho 2 planos aqui. Os caras, planos como assim, ué? Um nome do plano é Fênix, ressurgir das cinzas. E o outro, Apocalipse. Aí eu apliquei técnica do próprio livro dele. Eu falei primeiro o pior para depois aprovar o melhor. Aí eu quero ouvir qual? Não, é Apocalipse aí. É o seguinte, eu tenho aqui uns cartões que devem ter uns 50 mil reais de crédito. Eu já tenho alguns amigos que estão nos Estados Unidos, já liguei para eles, acho que com 50 mil dólares eu consigo um visto, tá? Ou entrar num processo, eu tenho um visto, eu vou estourar todos os meus cartões, pegar um dinheirinho que a gente ainda tem na conta, rapaz, esse dinheiro todo, comprar esse meu visto, vou para os Estados Unidos e vou começar a empreender lá. E aí, depois eu vou ter uma empresa, vou chamando um por um de vocês pra ir lá. E a gente vai ficar aqui ouvindo tudo, não sei o que, não tem condição nenhuma. Calma, tem um plano B que é o Fênix. Ó, vamos reduzir os salários aqui para em torno de 70%. Vamos só sobreviver durante um período. Vamos botar aqui no programa do governo para os pessoais que são CLT para trabalhar. E a gente oferecer um negocinho por fora para o pessoal trabalhar também. A gente conseguir cumprir as coisas. Vamos tentar dar um desconto e fechar essas obras para ficar com caixa. Vamos renegociar as parcelas. Não. Vamos no Fênix, Fênix. Isso é um poder maravilhoso. Você viu, ele trouxe o pior para trazer o menos pior se tornar algo lindo. Exatamente. E aí a gente foi, sobrevivemos. Eu falei, não, agora a gente conseguiu passar. Muito bom, muito bom. E, cara, fala um pouco aí mais sobre funil. Você usou essa estratégia, uma estratégia que a gente fala no empreendedorismo do quê? Você tem que estar muito presente em quem o cliente compra antes de você. Isso. Tá? Então, quem o cliente compra antes de você? Normalmente o arquiteto. Por exemplo, quando você está começando. Na Grifo hoje é um pouco diferente. Como a gente já tem alguns clientes e a gente já trilhou a escada da prestação de serviço, que eu falo. Primeiramente, você é prestador de serviço. Depois você vira parceiro do cara. O cara, quando vai ter uma obra, ele quer que você faça. Depois de parceiro, você escala e vira imprescindível para o cara. O cara, ele vai te chamar para todos os negócios. Fala, Daniel, vou abrir uma unidade em Santa Catarina. E aí, vamos olhar aqui, você já faz quase o business plan com ele, que é o 3º nível da prestação de serviço. E o 4º nível da prestação de serviço é o último, que você troca um serviço que é cash, que serviço a gente vende nosso serviço porque a gente faz dinheiro sem ter dinheiro, só com a nossa experiência, mas a gente não entra no jogo do equity, que é eu boto 10, tiro 20, certo? Só construindo para vender ou fazendo outro tipo de produto. E o último passo, que é aí que eu falo que o serviço vira equity, é quando você começa a virar sócio do seu cliente. Vou abrir uma unidade em tal lugar e vou ter a possibilidade de entrar com porcentagem nisso daqui e você troca a parada. Então, hoje, na Grifo, a gente meio que já está nessas 2 últimas. Então, normalmente o projeto chega para mim sem arquiteto, sem nada. E eu vou indicar o arquiteto para fazer o match com o cliente para a gente fazer o negócio. Né? Mas não é assim. Antigamente não era assim. Então, você tem que estar presente antes para você estar ali posicionado. Então, se tem evento de arquiteto, vá. Se você tem que fazer um relacionamento com os arquitetos que a gente está antes, como o Filipão falou aqui, está presente onde esses caras estão. Tá? Pô, não sabe jogar tênis, seu cliente é de alto padrão, você vai ter que aprender. Por mais que você só fique isolando bola lá toda hora, você tem que estar lá. Só tu precisa estar no clube com o pessoal. Exatamente, Deixa lá, participa do rap e tal. Perfeito. Mas a vida é isso, entendeu? E o jogo do relacionamento é esse. Também. Exatamente. Cara, o que acontece? No começo, era muito o Felipe. E a minha irmã, ela ainda estava se formando. Mas quando foi no ano seguinte, a minha irmã se formou. Então, em 2016, 2017, minha irmã já estava formada e trabalhando comigo. Então, o que a gente começou a fazer? Minha irmã se formou com quantos arquitetos? Então, eu digo, vou trazer os de casa, né? Primeiro. Claro. Então, o que eu usei? Eu usei o que eu tinha de contato e relacionamento. Meu relacionamento foi que abriu portas. Hoje, a gente tá na seguinte situação. Hoje, o pessoal procura a AZ e a AZ já tem uns arquitetos que trabalham para ela. Tá nesse mesmo nível. A gente não vem... Hoje, a gente, vamos lá, se pegar projeto de algum arquiteto, é um ou outro parceiro.
Hoje a gente dá prioridade em trabalhar tudo dentro do interno. Falei, gente, não é que a gente vai dispensar a obra, é porque hoje a gente já está num momento que a gente quer escolher as batalhas que a gente quer batalhar. Hoje é uma coisa que eu aprendi, que a gente tem que abrir mão do dinheiro pouco para ter o dinheiro muito. Se a gente ficar tentando pegar dinheiro pouco, a gente perde nossa energia. Então, como é que funcionou? Eu começava a fazer campanha com a minha irmã, buscar contratos. Acho que teve um momento que 80% das obras vinham através dela. Depois começou a igualar, meio a meio. Por quê? O nome da empresa começou a trazer. As redes sociais começaram a trazer, porque assim, cresceu muito exponencial na pandemia. Eu já estava na rede social desde 2017, só que aí começou a crescer de uma forma muito rápida. Aí, por exemplo, eu fechei uma casa. Tem um vídeo meu, 2019, dizendo: você acha que você vai fechar uma casa pelo Instagram? Não vai. O cara vai te contratar por um projeto. Queimei a língua no mesmo ano. Veio um maluco. Cara, veio um maluco. Que louco, maluco. Cara, quero construir com você. Eu digo, que doideira. Ele, vamos lá no terreno, tal canto. Eu digo, Fernanda, bora só pra ver isso aqui. Eu achando que a gente tava sendo zoado. Cheguei lá, o cara chegou numa bizinha, no terreno da porra, numa bizinha com uma camisa de manga longa. Eu digo, isso aqui não vai nada, não. Isso aqui só... beleza, não, eu quero fazer uma casa tal, beleza. Quando foi, Felipe, e aí como é que é o projeto? Não, primeiro você paga o projeto, porque eu já achando que não ia dar certo, né? Primeiro você paga o projeto, quando você pagar o projeto, a gente vai dar desconto na obra, ver como é que vai fazer. Ele levou em dinheiro pro escritório. Aí depois ele chega, o cara foi de bis, depois que chegou pra visitar a obra, tava de BMW, pô. Como o cara era vendedor, pô. Então ele queria baixar preço pra não mostrar. Cara, aí eu olhei só assim, faltou camisa rasgada. Cara, velho, foi de verdade. Resumindo, a casa do cara tinha... térreo, subsolo, piscina com borda infinita pra mata. No final, eu digo, cara, eu não tô acreditando que eu fechei essa obra por essa rede social. E a gente julga, às vezes, o cara pela imagem, mas, eu aprendi uma coisa, nunca deixe de fazer o seu melhor. Já pensou, quisesse destratar o cara ali? Não. Imagina só, você tem que ir muito pelo contrário, se eu olho pro cara e vejo uma fragilidade, é ali que eu vou dar o melhor atendimento do mundo. Porque pode ser que hoje ele não tenha, mas cara, uma hora ele vai lembrar, quando é o momento quem atendeu ele. E, na verdade, você é cristão, eu sou católico e sempre penso também sobre o que Deus bota em nossa frente. Amém. Então, isso daí, na minha visão, ele estava te ensinando sobre algo que você aprendeu ali e que vai levar para sua vida, entendeu? Então, ele não é que você vai pedir alguma coisa e vai acontecer para você. É que ele vai te dar a oportunidade de isso acontecer em sua vida. E aí, você vai ter que passar por isso para você já ir pro próximo passo, né? Então, toda essa história com esse rapaz, comigo já aconteceu também outras coisas e similares e que vai trilhando o nosso caminho, né? Até o sucesso e que não para nunca. É uma maratona que só segue. Cara... Isso aí foi muito poderoso, porque eu tinha vídeo meu, até em aula minha dizendo que não ia, porque a gente fechava muito projeto pela rede social, mas obra não. Nesse mesmo ano a gente fechou mais de 2,5 milhões pelo Instagram, cara. Tinha gente que chegava, o cara ia assistir meu vídeo ensinando a fazer uma aprovação na caixa, ele chegava lá com a aprovação na caixa e muitas vezes com uma planta no The Sims. Cara, a obra do Jefferson veio assim. E o Jefferson me indicou para mais de 20 clientes. Imagine. E o Jefferson é nosso personal, virou nosso personal. E hoje, mano, sério, assim, são coisas que você vai criando relacionamento. O cara, ele posta no Instagram, Cara, eu indico pra qualquer pessoa de olho fechado. Minha casa tá há 4 anos, vai fazer agora, nunca teve um problema. E aí é a questão do cliente promotor, né? Que o cara vai sempre estar te indicando ali pra você estar conseguindo mais clientes. Eu, quando tava bem no início, eu sempre achei também que um produto de high ticket, né, não seria vendido nas redes sociais. Mas a questão da autoridade que isso gera é surreal. E eu entendi também sobre contatos e que pessoas fazem negócios com pessoas e com quem elas confiam. Então, eu lembro que antigamente eu criei um KPI de gerenciamento que era taxa de conversão financeira e quantitativa. A cada quantos orçamentos eu enviava, quantos orçamentos eu fechava. E essa taxa ficava ali em torno de 10% a 15%. Ou seja, eu tinha que apresentar 10 orçamentos ou entregar 10 orçamentos para fechar 1 ou 2. E aí eu entendi que se eu tivesse mais de um ponto de contato com o meu cliente ao longo desse processo, minha taxa de conversão sairia de 10% e passou para 40%. Então, eu criava os pontos de contato. Então, o cara chegava lá com um projeto, eu ligava para ele. Tudo bem, meu amigo? Já recebemos aqui, eu preciso fazer uma visita e tal, porque a gente pode ver alguma coisa que pode reduzir o custo, parará. Ia na visita, ligava para ele. Às vezes nem precisava, ligava para ele. Fulano, tô aqui na sua obra, etc. Eu tô visando, seu apartamento vai ficar muito bonito, gostei muito da localização, parabéns pela aquisição, etc. Mais um ponto de contato. Terceiro ponto de contato, eu
procurava, velho, sabe, cabelo em ovo? Eu vou arrumar um problema pra resolver. Um problema pra eu dar uma sugestão pra ele. Eu falava, cara, eu acho que se a gente mudar aqui, por exemplo, o reboco de cimento por gesso corrido na parede, você conseguiria economizar pelo menos 10 mil. Faz sentido pra você? Cara, faz sentido, não sei o que. O cara já tá ali, você já criou um contato. Mostrou interesse. E você serviu o cara. E você mostrou que você tá comprometido no sucesso dele. O quarto ponto de contato nunca era enviar o negócio. Era eu marcar uma apresentação. E eu marcar, e quando não tinha escritório, a apresentação era no posto de gasolina. Certo? E eu fazia no posto mesmo, apresentando um negocinho ali, porque não tinha onde ficar. Mas quando eu apresentava e mostrava e dizia o diferencial, velho, automaticamente o cara te botar aqui e os concorrentes inteiros aqui embaixo. E aí minha taxa de conversão ia lá pra cima com essa questão. E ainda vou dizer um segredo, cara. É por isso que a gente se destaca, porque os caras da engenharia enviar planilha, velho. Não existe isso. Então, assim, infelizmente, teve gente que não aprendeu o jogo, porque também talvez tá entrando no processo do viver o que a gente viveu. Mas é uma coisa que eu digo, cara, não se envia planilha. A proposta se apresenta e se encanta. E isso faz o diferencial pra gente. Claro, porque senão a gente vira commodity. Um negócio que até eu dou de minhas palestras é como a gente se diferenciar, velho, em cada etapa. Então, quando eu fiz reforma residencial, eu procurei um jeito de me diferenciar. Enquanto os concorrentes passavam ali um valor 60 mil e faço a obra. Eu, passava a planilha toda arrumadinha, quanto saco de cimento eu ia gastar na obra, apresentava o cara, automaticamente eu olhava os concorrentes e me botava em outra posição. Construção de casa, a gente gerenciava todas as coisas que ficavam com o arquiteto também, facilitava a vida do arquiteto, e a gente se diferenciava dos construtores. No comercial, a gente, vamos entender onde está o foco do cliente. As pessoas falam sempre, seu foco tem que ser no cliente. Eu acredito que o foco tem que estar no foco do cliente. E, às vezes, o foco do seu cliente de residencial é um, o foco do seu cliente de casa de alto luxo é outro, e o foco do seu cliente de comercial é outro. E você tem que entender esse jogo e se moldando. Foi assim que a gente chegou até fazer o Fast Construction. Que eu não te contei, mas isso surgiu, eu fui para o Maranhão, certo? Boa. Em 2022. Meus times estavam todos lotados. A gente pegou uma faculdade de 3 mil metros para fazer preço global, apertadíssimo, 2 milhões a obra, assim. Eu entrei e falei, rapaz, se eu vou botar outro, vai perder dinheiro. Eu vou pra dentro. E aí desci no Maranhão, tinha 4 meses pra fazer a obra. Aí quando eu desci lá, dia 2 de janeiro, virei o ano e fui pra lá. Quando eu desci, eu falei, putz, vou passar 4 meses longe da gerenciamento de minha empresa, aqui dentro da operação no Maranhão, em São Luís, e depois eu me apaixonei pro São Luís. Legal. Eu falei, velho, vou tentar me desafiar e fazer isso em 45 dias. E aí, a gente foi, consegui entregar em 45 dias. Aí eu falei, cara, 3 mil metros quadrados. E eu falei, velho, tem negócio aqui, eu posso otimizar isso daqui. E aí surgiu, e aí eu bati nosso recorde, que foi uma faculdade de 5 mil metros, pronta, entregue pro cliente em 32 dias. Caramba. E interno e 15 mil externo. Eu quase tive um treco dentro dessa obra, eu falo sempre, mas uma loucura. Aí eu comecei a moldar e falei, velho, vou fazer a metodologia dessa parada. E a gente criou o negócio. A gente é um outro ponto, pessoal. Como é que você começa a crescer? Pelo desafio. Ó, ele se desafiou a fazer um negócio, deu certo, a gente só vai replicar e, óbvio, ajustar. Então, tudo que a gente consegue fazer é a mesma coisa da nossa empresa. Toda metodologia que você cria, ela vem baseada num problema ou num desafio. Perfeito. Então, cara, é isso que faz a gente se diferenciar e é isso que hoje, muitas vezes, a gente leva para outras pessoas já pronto pro cara não passar pelo que tu passou, de quase surtar na obra, de eu quase quebrar. Então, o detalhe muitas vezes eu falei aqui, eu tive alguém que me ajudou lá atrás, hoje o Daniel ajuda pessoas, eu também. Então, você tem que escolher se você quer passar pela dor ou, de repente, ter alguém do teu lado para te ajudar. A gente tá aqui trocando informação, um aprendendo com o outro o tempo todo, conversando. Com certeza. É esse tipo de conexão com pessoas que chegou onde você quer chegar, cara. Isso muda o jogo. E o meio faz muita diferença, pessoal. Certo? A gente tava conversando aqui antes, onde você tá, com quem você tá se relacionando, a troca. Normalmente, quando você começa a crescer um pouco e sair um pouco da caixa, você acaba sendo o cara mais inteligente da mesa, você acaba sendo uma pessoa que está em uma outra frequência. E quando você se conecta com pessoas de uma frequência mais baixa que você, acaba que você fica puxando para trás, você sente um peixe fora d'água. Na verdade, na frequência, você está sempre ou recebendo ou doando. E cada vez que você está doando, você está ficando esvaziado. Quando eu sento aqui com o Filipão para bater um papo, etc., a gente fala, putz, frequência parecida, vamos trocar ideia, rapaz, eu aprendo aqui, ele aprende lá, a gente fala um negócio, um site aqui, outro, aí até te motiva a conversar. O podcast vai ter 1 hora, eu passava 10 horas conversando com esse cara aqui, que a gente já tá aprendendo um com o outro. E uma das coisas que você falou sobre se desafiar, eu acho que tem 2 formas que o empreendedor faz. Ou ele vai estar encurralado e ele vai ter que ter
um caminho, e aí é o ponto de inflexão, ou ele vai subir, ou ele vai se afundar. E a outra, às vezes, quando a maré tá calma, e aí, como eu tinha 4 meses para fazer a obra. Eu já tinha feito aquilo ali 500 milhões de vezes no passado. Eu falei, velho, o mar tá calmo demais. Tem hora que você tem que criar a própria tempestade. Eu falei, vou me desafiar, vou tentar fazer esse negócio em 45 dias. E aí surgiu uma metodologia que vem acelerando obra no Brasil inteiro de um desafio pessoal. Às vezes você está conformado, você está ali, não, aqui eu já estou tranquilo, estou de boa. Você não vai criar nada novo, não vai sair da caixa, vai sempre ficar na mesmice. Então, essa sagacidade de você se desafiar é muito importante também para o empreendedor. Muito importante. Sem contar que, tipo, você pegou um negócio que era antes 4 meses, você reduziu pela metade, você pega aqui outro nível de cliente agora, porque o cara tá pensando, eu uso muito que a gente tem que usar o que a gente entrega como benefício. Cara, não se preocupa nos 4 meses, eu quero te trazer que a cada 12 meses aqui, tu tem quantos alunos por mês, ó, a gente já apresenta o cara, quanto é que ele economizou. Então, às vezes você vai pagar mais caro, mas você vai ter um fluxo de caixa mais rápido para voltar. Claro. Então, é o que você falou, cada cliente tem uma dor e a dor dela é que vai gerar o remédio que eu tô levando. Cara, como você é engenheiro, eu posso entrar um pouco mais, né? Só para você entender o que é que a gente faz. Em uma obra que os concorrentes vão passar em 6 meses, a gente passa em 60 dias. Logo, todo orçamento de obra você tem custo indireto e custo direto. Se eu achato essa obra para 60 dias, você concorda que sobra uma porcentagem ali do custo indireto? Normalmente um custo indireto no Brasil, a depender do local, a gente fez obra no Brasil todo, em torno de 10%. Tá? 10, 12, 8, depende do tipo de obra. Se eu espremo isso para 60 dias, vai sobrar ali de 4% a 5%. Concorda? Concordo. Perfeito. O que é que eu faço? Esse negócio é só para carregar a obra. Eu pego esses 5%, certo? Que eu entendo que é só para carregar, e injeto diretamente na veia, na produtividade dos caras. Então, todo mundo dentro da obra tem uma bonificação por semana, que é cenourinha na frente, curto prazo, por mês, certo? E o engenheiro pela obra. Então, a gente pega isso e bota tudo na produtividade da equipe que está lá dentro, na ponta. Top. Só quem vai conseguir fazer isso é quem já participou de obra. Então, a gente pega outra burocracia, a gente remodelou a forma que uma grande construtora, você já trabalhou em grandes fases de negócio. Então, eu fui estudar como a Amazon fez para botar um negócio em sua casa em 24 horas. Como a Stone fez para bater o Itaú e ganhar mercado. Que o cara liga pro Itaú para resolver um problema do cartão, atende o cartão, passa para outro setor, passa para o setor, para o setor. A Stone, tem até um livro disso, o jeito de Stone de fazer negócio. O telefone que você ligar para a Stone não pode durar mais que 5 segundos e quem atende a sua ligação resolve o problema. Não passa para outro setor. Cara, top. É muito mais conferência do que controle. Enquanto obras grandes construtoras, eles têm muito controle. O estagiário assina aqui, sobe. Burocratizam o processo. O engenheiro assina, o GAF assina, junta tudo, passa para o escritório. Chega no escritório, entra para uma pilha de todas as obras. Fulano assina, a nossa próxima data de pagamento é tal dia. O que é que a gente faz no fecha? O 80% que é a curva A, quem fecha é o diretor e o escritório. O engenheiro que está na ponta, ele vai ficar com a curva B e C, que vai ser de 20% a 30% da obra. E aqui, meu amigo, ele tem autonomia total. Se ele mandar pagar 50 mil, tá pago na mesma hora. Todos os nossos pagamentos são à vista. 2 horas da manhã, tem um financeiro que vai pagar pro cara. Todos os contratos têm 4 preços. Então, o tempo na jogada. Se você terminar 1.000 metros de piso, sexta-feira, 10 mil. Quinta, 12. Quarta, 14. Sábado, 8. Domingo, 6. Você pode ganhar 6. Ou pode ganhar 14. Se você terminar 2 da manhã, vem um cara vistoriar o setor. Se tiver ok, você recebe 2 da manhã o dinheiro na conta. Já a gente vai contratar um financeiro para isso. E um cara e o fiscalizador, que é o encarregado, já sabe disso. E aí a qualidade é tudo ou nada. Se 100 mil metros de piso tem um quebrado, eu não pago nada. Dentro desse setor. Que a gente setoriza a obra. Se ele vier 2 horas da manhã consertar aquele piso, eu pago tudo. Não tem data de pagamento, não tem futuro, não tem nada. Agora, nesses 30%. E aí o cara que está na frente, ele consegue ser muito mais ágil. Não, muito, cara. Você criou um mundo da obra ali, onde o ecossistema roda dependente de qualquer coisa. Imagine você, lá atrás, Filipão, quando era estagiário, se tiver, ou um engenheiro ali, trabalhando um cara, se tivesse esse nível de autonomia, você conseguiria ter entregue mais rápido suas obras ou não? Conseguiria. Então, aí que é As empresas, cara, era uma das coisas que eu mais doía. E foi, sabe assim, quando você cria um negócio que você diz, cara, eu aprendi muito naquelas empresas, mas isso aqui eu não vou repetir. Cara, a burocracia. Eu peguei um trauma com o negócio de qualidade. Qualidade é algo bom, cara, mas o problema é como eles querem fazer. Eles querem documento, eles não querem agilidade de processo. Perfeito, e às vezes não é. Não é, cara, parabéns. Isso aí é sensacional. Você deu uma aula aqui, pô. Pra você entender, por exemplo, tem que ter FVS de tudo. Aí você vai analisar a parada a fundo. Velho, dos problemas que tem de pós-obra. Onde é que é o crítico? 80% é hidráulica. Vamos supor que 20% seja elétrica. E depois tem 1, 2, 3, 4, 5% de reboco, não sei o que.
faz mais sentido você focar e gerenciar muito melhor essas aqui, ou você focar em um leque de 50 negócios e você vai deixar o foco... Quando você abre o foco, abre o leque, você não vai focar muito. Então, você vai ter muito mais problema. Exatamente. Então, e termina nem entregando tudo com qualidade. Perfeito. Então, às vezes as pessoas criam burocracias e não entendem o processo por trás. Então, eu estava com uma empresa menor, nova no mercado, com uma gestão e uma burocracia de uma multinacional de 70 anos com bilhões na conta. Não ia ganhar nunca. O que é que eu podia fazer que esses caras não? Ser muito mais ágil. Então, aí que a gente começou a fazer, entendeu? Cara, muito top Cara, mas mesmo. vamos pra parte digital, porque senão eu preciso aprender também, né? Cara, me conte aí. Eu tenho minha história no digital, né? Que eu sempre, comecei a postar e falar as coisas, etc. Mas bem pequeno. E aí, numa obra, eu falei, velho, tanta coisa que a gente faz aqui diferente, etc. Eu vou fazer um negócio diferente. Em vez de eu ficar mostrando aqui, esta obra aqui agora, tô aqui, fizemos tal coisa essa semana, etc. Porque construtor é assim, né? Mostra. Antigamente era foto de helicóptero de cima, mês 1. Foto de helicóptero de cima, mês 3. Pilares prontos. Foto concluída, a equipe toda assim, na frente do negócio, entregar. E aí, é assim. Se você é construtor, essa é a receita de bolo do que não deve ser feito. Exatamente. Que isso aí não dá resultado. Ainda mais hoje em dia. Tá? E aí, eu falei, velho, vou fazer um negócio diferente. Eu comecei a filmar um pouco mais dinâmico o negócio. Nosso negócio é rápido. É muito bom, inclusive, cara. Parabéns pelo conteúdo. E aí, eu falei, velho, vou pegar um doido, Matheus, toma conta do nosso marketing, referência aí, engenheiro, editor, marqueteiro e filmmaker. Como é bom. Esse certo? E eu que tô aqui tomar conta vai segurar essa cabeça no lugar. E aí, velho, você vai me filmar 24 horas dentro da obra. E eu fui pra dentro dessa obra com um mentorado meu, negócio de Goiânia. Cara, os primeiros 10 minutos, é igual que o podcast, os primeiros 10 minutos a gente tá se conhecendo, falando, etc. Os primeiros 10 minutos eu tô sabendo que eu tô sendo gravado. Depois de 10 minutos, meu amigo, depois do primeiro problema de obra, você xingar logo acabou, brother. Você esquece que tá com aquele negocinho aqui no peito. E aí, bicho, que sai os melhores vídeos. Eu nunca... Um vídeo meu que mais estourou, sei lá, tem 3 milhões e pouco de visualizações, foi eu negociando, explicando isso pra você. Entrega tal dia, eu vi esse vídeo, viralizou. Esse vídeo, se o cara chegasse pra mim, Daniel, grava aí você negociando isso, eu não ia conseguir fazer. Não, e o pior é que o pessoal na internet começou a copiar esse vídeo dele. Eu já ri tanto. Vocês já viram o pessoal tentando fazer um negócio tão fake? O dele você vê que é natural. Não adianta, isso é autenticidade. O pessoal tenta copiar, às vezes, o mesmo vídeo que eu faço. O mesmo vídeo que o Daniel... Não vai. Tem que ser você. Coleguinha que vive copiando, não é assim, irmão. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque, primeiro, você tem que ser você. E segundo, eu não sou ator, eu sou engenheiro. Eu nunca ia conseguir chegar ali na frente de uma câmera e fazer um vídeo daquele. Eu nunca consegui. Ele me filmou uma vez, eu tava instalando um reservatório de taça de 80 mil litros, 2, certo? 80 toneladas. E o sacana que veio fazer a instalação queria subir sem capacete a 20 metros de altura. E tava brigando com meus 3 técnicos de segurança na obra. Meu amigo, eu saí louco da sala. Eu falei, vou mandar aquele cara pra tomar em tal lugar agora. Pronto, ele tava atrás de um pilar me filmando. Nem lembrava um negócio desse, ele nunca ia pegar esse negócio se ele não tivesse ali. E aí a gente fez um negócio um pouco diferente e mostra mais dinâmica, aí que a gente veio criando essa autoridade. Agora, com você, como foi isso daí? Você resolveu, velho, eu tenho que sair aqui, vou fazer um Instagram e não vou ligar o que as pessoas falam, porque às vezes aparece hater de tudo que é lugar. Mas isso aí tem uns caras que eu nem entendo. O hater é o nosso termômetro que tá dando certo. Eu nem entendo. Um cara, sei lá, do interior do Amazonas, reposta meu Reels, kkk. Bunda mole. KKK. KKK, bunda mole. Essa foi boa, viu? KKK, sabe nada. E eu, velho, esse cara nem me conhece. Aí eu tô começando nisso ainda. Depois eu quer saber de uma? Larga pra lá, não vou. Cara, isso aí vamos embora. Quer saber como é que foi aí a sua história pra gente aprender? Cara, o que aconteceu? Na verdade, o Instagram da AZ, que hoje é a minha cara, nunca tive a intenção de fazer conteúdo pra isso, não. A intenção era postar coisa pra trazer cliente. Aquela coisinha, postar foto da obra. Só que uma coisa que eu gostava nunca era de botar o negócio pronto, era o antes e depois, ou pegar um takezinho de como tá, como vai ficar. Só que, cara, durante o negócio, eu comecei a gerar uns tipos de conteúdo que eu achei que estava atingindo o cliente final, só que não estava atingindo o cliente final. Começou a trazer o meu público de engenheiro e arquiteto. Perfeito. E começou a crescer, que eu digo, cara, não faz sentido. E começou a vir gente, e o cara, que top, isso motiva e se inspira, porque
Mesma coisa que você. Eu comecei a mostrar bastidor, velho. Então, assim, eu tô mostrando a realidade. E, cara, os vídeos que mais dá, eu tô com o cabelo todo assanhado, eu com capacete e troncho, porque não é produção, velho. Eu tô indo lá pra... Se você para na obra pra criar conteúdo, vira um saco. Agora, se você começa a gravar o que você faz, é natural, porque você tá fazendo aquilo. Então se torna um trabalho leve e fácil. Resumindo, eu comecei a postar uma coisa ou outra, aí o cara manda pra mim, cara, tu não tem não um treinamento, algo pra ensinar? Eu digo, não tenho, mas... Consequentemente, depois que eu dei aquelas aulas dos arquitetos, aí vem um outro ponto da minha empresa que talvez a galera não conheça, mas em 2017 eu peguei dinheiro na multa, né? Ainda estava montando, peguei dinheiro na multa, montei um escritório grande, uma sala para 40 pessoas poderem fazer treinamento e o meu escritório na frente grandão para atender cliente final. Não sabia como ia pagar, porque estava começando, mas não, minha empresa está rodando, então vai ter que se pagar. Vai ter que se pagar, vamos embora. E aí o que aconteceu? Eu comecei no Instagram mostrando as coisas das minhas obras e tal. Eu comecei a pegar obra pública naquele momento, obra do Minha Casa Minha Vida. E do nada eu comecei também, o pessoal perguntava. Aí eu peguei e disse, vou lançar uma turma para ver se dá certo. Aí peguei e lancei um treinamento de projeto elétrico para engenheiros em Maceió. Isso sem ser aquele ciclozinho dos arquitetos. Claro. Cara, meu irmão, que loucura eu fiz na minha vida. Eu querendo grana, né? Vou tentar. Isso não tinha sala ainda, era na sala alugada. Lancei o treinamento, entrei na sala. Quando eu entrei na sala, que eu olhei quem tava dentro, eu digo, meu irmão, os caras vieram pra me fuder, eles vieram só pra me criticar aqui. Aí entrei no banheiro, comecei a lavar o rosto, digo, Jesus, dai-me força, porque eu não sei o que é que vai ser. Eu entro lá, tá o Alessandro na minha frente, o Alessandro foi o cara que fez meio mundo de obra no Estado, obra da Caixa, obra do Tribunal de Contas, tá a Maria Gevan, que hoje é secretária do Estado da Infraestrutura, acho que é da Infra Maria, lá que era não sei o que da Caixa. Eu digo, meu irmão, o que é que essa galera tá fazendo aqui? Aí eu olhei outro cara conhecido, eu digo, vou entrar, oi pessoal, boa noite, fui pro banheiro rezar, real, suando. Eu digo, não, mas eu sei o que eu tô fazendo, vou levar. Cara, você não tem noção do que aconteceu. A aula foi sexta, sábado, domingo. Quando terminou a aula domingo, todo mundo começou a me marcar no Instagram, postar foto. Porque o que é que eu fiz? Vamos fazer um projeto elétrico? Bora. Eu sou engenheiro, eletricista e eletrotécnico. Eu peguei, montei o projeto, levei no final um monte de material de obra. Agora vamos montar o apartamento. Meu irmão, o cara não sabia, o cara é engenheiro, às vezes não sabe como é que funciona um dispositivo de sensor de presença. Ele só sabe o que é aquilo no projeto, mas se você botar pra montar, ele não sabe. Como é que eu vou projetar se eu não sei como é o tipo de ligação? O interruptor entra a fase e sai retorno. E o three-way, como é que faz? O sensor de presença. Porque o que é que tem diferença? Porque agora entra o neutro, que ele é um dispositivo eletrônico. Irmão, um negócio assim na segunda-feira estourou no estado que era de grupo e eu, tipo, com medo. Na segunda-feira ligo o Vitor Barros, que hoje é acelerado nosso da mentoria. Filipão, velho, cara, não podia esse final de semana. Eu fiz, cara, eu não sei quando é que vai ter outro. Não, velho, vou arrumar 30 pessoas. Como é que tá? Eu digo, ó, essa turma tu sabe que foi promocional, né? Aí peguei, tripliquei o valor. Não, vou arrumar. Na outra semana eu fiz 12 mil contas assim, sexta. Aí eu digo, não, quando eu for montar meu escritório, vou montar um auditório, porque vez ou outra eu faço. Já fazer isso aí. Aí quando começou a divulgar, a internet começou a trazer um monte de engenheiro, um monte de arquiteto. E cada vez mais foi segmentando para esse público. Resumindo, 2017 a 2019 eu rodei 21 estados no Brasil levando treinamento. Quando eu estava dando treinamento em São Paulo, aqui em São Paulo eu fiz um treinamento na Paulista, eu tinha alguém dando outro treinamento no meu escritório lá. Então eu comecei a criar uma rede. Ó, Murilo dava aula, Murilo Reis, gigante no Brasil, lá de Maranhão. Eu dava aula no Maranhão, ele ia dar aula em Maceió. Então a gente todo final de semana eu viajava para um estado. Eu fui de Roraima, Manaus, a Rio Grande do Sul e Santa Catarina levando treinamento. Então, quando eu entrei no digital, eu tinha prova social do Brasil inteiro. Quando chegou a pandemia, eu tava, foto, vídeo em todas as cidades que podia ter, depoimento de tudo. Então, cara, bacana. O digital, assim, foi muito rápido pra mim. Só fazia o quê? Repostar o que eu fazia. Aí contratei uma pessoa para postar uns tipos de conteúdo. No final não vingou. Não era o que trazia resultado. O que trazia resultado era o que eu postava com a minha cara, mostrando... Cara, o que é que mais dá certo na minha rede? Quando eu mostro cagada de obra. Porque obra tem erro, velho. Então, bicho, isso é erro. Você vai ver o pessoal na internet mostrando a parte bonitinha, mas tem que mostrar o erro também. Exatamente. Que o cara se identifica. Então, assim, o digital deu um salto pra mim, cara. Velho, a quantidade de mensagem que eu recebo do cara que é de obra, fala, viu, é isso, sou eu aí na produção, sou eu agoniado pra cima e pra baixo no negócio. Aí é onde a gente tem que entender, o hater que não vive obra, que é o que vai falar mal, ele que é o bunda mole, e quem vive obra se identifica e sabe que é o mesmo problema. Sabe que é a realidade, entendeu? E às vezes o cara pega, sei lá, faço um Reels, ou enfim, aí tem um peão que tá sem luva na hora. E todo mundo conhece obra, todo mundo sabe que o cara tem ficha de EPI, tem o diabo, o cara pega a luva, às vezes joga fora, etc. E você tem 100, 200 peão na obra. Aí os caras, segurança do trabalho, para lá e começa. Porque você não conhece obra, aí começa a guerra, meu amigo. E aí eu gosto daqueles engates mesmo, faz bastante que tá entregando. Aí eu vou palavrão, não. Vai, não vai.
Aí você viu, não, um vídeo meu, eu peguei uma Heineken, aí tava a obra de fundo, eu digo, vou pra obra? Não, vou beber, vou pra obra. Vai beber na obra, eu digo, irmão, a obra é minha, você vê. Quem decide sou eu, mas comenta aí pra engajar. Não tem jeito, é impressionante. Pô, você é autor de livro também? Conte um pouquinho pra galera, como foi isso? É pra falar a parte bonita ou a verdade? A verdade, que eu tô pensando em fazer, eu já escuto logo como é. Vamos lá, gente. Eu tenho, em média, 1.000 alunos por ano. Tinha, né? Hoje é um pouquinho mais por ano. E aí, o que é que eu dava? Eu dava uma camisa com o nome Projeto, Gestão e Solução. A porra da camisa custa R$35 e o frete, a depender do estado, você paga 40 conto. Vai pra Manaus, é 40, 45. Sai a R$100 um presente que eu tô dando. Eu digo, o que é que eu posso fazer pra baratear isso? Um livro. O livro, o frete é nacional, R$9, R$9,50 módico, né? Aumentou 10,40. E o livro, para quem não sabe, a taxa de impressão dele o último saiu a 7,50. Então, 20. Só de aluno eu estava gastando 80 mil, passei para 20, economia de 60. Segundo ponto do livro é que você consegue, na hora que eu estou vendendo um treinamento, eu consigo pegar e botar metade material didático, metade a nota fiscal do treinamento. Então, esse aqui é isento de um monte de coisa, dá 6%. Aqui dá 11. 11 com 6 soma, divide por 2, economiza 12% de imposto. Bota aí 2, 3 milhões. Isso aí é uma puta sacada, né? Então, assim, é a economia daqui de milhões. Isso é a economia de milhões. Então, presta atenção, você quer isso aqui é ouro, gente. Isso aqui, você vai ver que a gente tem uma coisa chamada Mente Mestra, que é um ecossistema de engenharia que a gente criou em 2019. Inclusive, você tem que fazer parte dele. A gente juntou Murilo Reis, Vinícius Santos, eu, Eduardo Augusto. A gente tem um hub, tipo, eu vou dar um evento, se eu mandar uma mensagem, eles têm que estar lá. E assim que eu tô aqui agora pra fazer dele. E eles vão pagando tudo. Bacana. E eu vou pagando tudo. É um ecossistema que a gente se ajuda, a gente se encontra, bate papo. A gente fez alguns eventos no ano. Então, você vai ver que quando um faz algo dar certo, todo mundo faz também. O Newton Feitosa acabou de lançar o livro, o Eduardo lançou o livro também. Então a gente começa a entender o que tá dando certo e todo mundo se ajuda. Esse é o segredo. Vocês acham que a gente é concorrente, meu irmão? Tu tá totalmente errado. A gente tudo é parceiro. A gente sabe o que tá se passando. Entendeu? Então o livro teve duas intenções. Primeiro, era bonificar, era dar de presente. Não era nem para vender. Só que, cara, o livro chegou. Eu peguei a caixa, postei uma história. Pessoal, esse livro acabou de chegar, tô muito realizado. Eu vendi 1.000 livros no Pix no primeiro mês. A 50 conto, 50 pau. Eu digo, nossa, que o livro é bom. Virou best-seller em um mês. Como é que pode? Como é que pode? Outra sacada do livro é que o livro, quando eu fiz ele, pessoal, o que é que eu fiz? Eu não queria fazer um livro técnico. Eu não gosto de ler, cara. Eu leio... Se eu gostasse de ler, eu tinha feito direito. Eu sou da engenharia. Perfeito. Então, eu leio o que eu tenho interesse. Então, eu percebia muito no meu público que a maior dificuldade deles era como ter obra, como pegar o primeiro serviço. Coisa que não é a técnica que ensina, mas é o que a gente conversou lá atrás. Aprender a vender e ter o nosso serviço. É a sacada de construtor. Então, eu criei o livro A Grande Sacada do Engenheiro. Eu já vendi, eu acho que são 10 mil cópias. Era 8, tá em 10, não sei. E aí, eu peguei esse livro e comecei a lançar. Ele serve para mim como conscientização do público e base de funil. Ou seja, é o cara que... Perfeito. 5 a 7. Sabe, tem ideia da métrica de quem compra o livro, ele migra para todos os meus treinamentos e depois para minha mentoria. Então, o cara, quando ele começa a beber da água e começa a ter resultado... Pô, tem gente que comprou um livro. E você pegar um livro, aplicar um negócio, pegar uma obra de 500 mil, você gastou 50 conto. Esse cara, o que eu lançar, ele vai procurar depois, pô. Não, com certeza, que ele vai ter a reciprocidade, né, no conteúdo que você tá... Então, o livro, ele se viu como base e, óbvio, também é uma realização profissional. Pô, o livro dá uma autoridade do caralho, irmão. Então, assim, a autoridade que você dá com o autor do livro. Eu tô com outro livro pronto desde o ano passado, que eu não lancei ainda, tô esperando terminar a nova remessa desse, senão vai ficar 2 livros, vai dificultar a venda. Quando terminar esse, eu lanço o próximo. O próximo é do mercado imobiliário. Cara, muito... Aí, ó. Um segmento muito bom, né? É o que eu gosto. Meu negócio é casa, velho. Eu imagino, velho. É muito bom, cara. Imagino. Mas, velho, a gente tem 1 hora, tá chegando praticamente no final. O assunto é muito complexo. A gente vai terminar o podcast do off do outro lado ali. E aí, se você fosse dar, sei lá, passar 5 mensagens para Felipe do passado, que é o cara que tá hoje tentando empreender, tentando ir pro digital, o cara que tá tentando vencer na vida. 5 aprendizados que você teve, que você, pô, se fosse lá atrás, teria acelerado bastante a sua curva de aprendizagem, né? Que eu acho que quando a gente procura uma mentoria, procura um curso, a grande sacada é acelerar a curva de aprendizagem. É o que eu falo para os meus mentorados e eu acredito que você também. O que a gente levou, às vezes, 3, 4, 5 anos para aprender, o cara tem ali o insight da mesma hora e pode aplicar ali em 3 meses e ter um resultado. Acho que essa é a grande sacada. Que é que você diria assim, velho, 5 coisas que fazem diferença e são básicas que às vezes a gente precisa dar um tapa na cara do mentorado e falar, velho, você sabe disso, mas você não faz. E isso é que faz diferença aqui. A primeira delas é, você está passando por um problema, use esse problema como um ganho genuíno. Todo problema que você tem como resolver e vender a solução. Então é um problema que está vindo para você ganhar dinheiro com ele. Tudo que veio de dificuldade para mim, eu tornei em produto.
tudo, de verdade. Tinha dificuldade, isso aqui é um produto que vai ajudar alguém. Porque se eu tenho, alguém tem. Eu não preciso encontrar pessoas melhores que eu, mas pessoas que talvez não viveram o que eu vivi. E eles podem acelerar o tempo dele. Segundo grande aprendizado. Aprenda a vender. Se você aprender, você nunca vai ficar liso, independente do que seja. Se você quebrar hoje a sua empresa, se você souber vender, no mês seguinte você vai conseguir ganhar dinheiro vendendo seguro de carro que for, mas você vai ganhar dinheiro. Então, quem ganha dinheiro é quem vende, não quem faz. Outra coisa que eu aprendi. Terceiro ponto é desprenda de dinheiro pouco e comece a focar em dinheiro muito. Não adianta você querer fazer tudo na sua empresa porque você vai virar o principal gargalo dela. Você vai fazer que a sua empresa se impeça de crescer. E se ela não está crescendo, ela está morrendo. Esse é o terceiro. O quarto ponto e último é... Quarto ponto não, são 5, né? O quarto ponto, eu diria que... 1, 2, 3... O quarto ponto seria, conecte com pessoas. Tenha pessoas ao seu redor que vão te elevar. A mesa que você senta, essa mesa que a gente tá aqui, ela diz muito sobre quem você é. Então, se você tá numa mesa onde você é o cara que é o mais foda, saia dela urgente e vai para que você é o mais fraco. É igual você tá andando na rua e ver 5 pessoas, 5 mulheres bonitas. Você vai ter 4 bonitas e uma feia, mas você só vai dizer que são 5 bonitas. Então, é igual você tá numa mesa de quem tá de sucesso. Você pode ser o mais fudido, mas o sucesso vai chegar em você por osmose. E o 5, compre conhecimento, cara. Por mais que pareça que a gente tá querendo vender, eu não tô nem falando. Qualquer coisa que você precisar, compre conhecimento. Porque o conhecimento que você tá comprando, ele vai poupar teu tempo, vai trazer dinheiro. Então, nada vai trazer mais resultado, mais ROI do que conhecimento. Imagine só essa mentoria aqui, já dava pra cobrar 10 mil só pra essa aula aí pra vocês, certo? Que tá aqui no podcast. Velho, surreal esses 5 pontos, eu me identifiquei em todos nisso daí. Você fala de conhecimento... Rapaz, eu acho que já devo ter investido ao longo de minha carreira mais de 1 milhão comigo mesmo. E vou ser sincero, às vezes quando eu tô indo pro próximo passo, eu sempre também tenho um frio na barriga. Dá um medo, né? Eu paguei 86 pau na mentoria que fiz. Rapaz, será que depois que tá lá dentro, irmão, correu o resultado? Depois que você... Eu nunca, desde cursos de R$500 até comunidades de mais de 200 mil, eu nunca me arrependi de um negócio que eu fiz. Porque sempre... Eu fui sagaz e peguei o insight e botei no meu negócio e meu negócio saiu do outro lado. O problema é que muita gente quer entrar no negócio e quer que seja tudo feito na vida dele. Não é assim, gente. Você entra no negócio e você, às vezes, é 10% que vai mudar o teu jogo. Claro. Você tem que procurar os 10% mágico do teu negócio. E outra coisa, não existe bala de prata. Não vai ter nada que você vai chegar lá e o cara vai pegar e vai... Ou no outro dia você vai estar rico. Ou no outro dia você vai ter o sucesso de um dia para o outro. Primeiro, o sucesso só vem com força, determinação e com tempo. E você tentando fazer a mesma coisa. E a terceira coisa você tem que pegar esses insights, que é o 10% que falou aqui, e utilizar eles no seu negócio, botar em prática. Então, às vezes o cara vai para um curso, eu digo, você não tem que aplicar tudo não, amigo. Você está aprendendo um negócio aqui, se você for aplicar tudo, você não vai aplicar nada. Escolha 3 coisas. E assim, eu, Daniel, nunca consegui botar mais de 3 coisas novas ao mesmo tempo na minha empresa. Sempre que eu tentei botar mais, eu acabei sem fazer nenhuma ou no máximo uma. Agora, se você pegar 3 coisas e você vou tentar tirar do papel essas 3 aqui, ou botar na cultura da empresa essas 3 coisas, você vai ver que você vai sair do outro lado na sua empresa e você vai buscar, depois você pega mais 3 e coloca, depois você revisita o seu curso, o seu mentor e bota mais 3 coisas, mas é isso que é o progresso do negócio. Cara, então, velho... Prazerzaço. Prazer é todo meu, cara. De verdade. Muito feliz de estar conhecendo você. Eu também. Cara, parabéns, de muita verdade, coisa em comum. Acho que a gente vai terminar aqui. Vou passar mais 2 horas conversando com ele. Fazer um convite aqui para visitar nossa obra que a gente está entregando aqui também em São Paulo, certo? É a primeira escola de influência. Tem desconto pro meu evento presencial se eu for fazer lá? De repente? Cara, vamos conversar com o Fábio, é o CEO da community e fundador também. E, cara, tá ficando surreal. Lá são 15 mil metros quadrados. Eu tive que tirar 6 pilares de dentro da obra num galpão abandonado de 1970. Telhado de madeira. Velho, surreal. Isso em 70 dias vai ficar pronto. Então, tá convidado. A gente vai pra lá e te mostrar um pouquinho do que a gente faz. Muito obrigado pelo todo o seu conhecimento. Tudo que você trouxe aqui pra nossa audiência e melhorando o ecossistema. E manda mensagem pra galera aí pra se despedir. E como achar vocês aí na rede social e como ver um curso ou mentoria. Segue lá AZ_Construções. Esse é o nosso Instagram, é lá onde a gente tá postando todos os dias a gente posta conteúdo. Eu até brinco lá, eu duvido. Desde que eu comecei antes eram 3 conteúdos por dia, hoje a gente faz 1 ou 2 por dia. A gente não falha um dia. Inclusive, se eu morrer, você só vai descobrir 3 anos depois, porque o que eu tenho de coisa gravada, irmão, você não vai saber. Então, você não sabe, isso é uma coisa que tem lá, tá gravado. Se eu precisasse tirar férias, você não vai saber que eu tô de férias. Mas a verdade todo dia a gente vai trazer um conteúdo genuíno, de obra, de gestão e de empresa. Então, segue lá nas redes sociais, se fizer sentido pra você, você aplica lá, tem os nossos programas. Mas, a primeiro momento, eu quero te convidar a sentir o gosto do que a gente mostra lá diariamente.
Cara, é isso aí. Pô, muito obrigado a vocês que assistiram aqui. O nosso é @Grifo Engenharia, danielg.grifo. A gente tá sempre postando conteúdo também e é sempre um prazer ter vocês aqui. E mais um fenômeno desse aqui de nossa área. Cara, um abraço e valeu. Tamo junto. Fechou.